Aqui é Maurício Cano, jornalista, em mais uma da série de entrevistas semanais. Hoje com o André, autor das tirinhas Vida de Suporte. Estamos na terceira tentativa de que ele consiga entrar. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Reiniciamos os celulares. Por uma razão, não estava dando para entrar. Vamos ver se agora vai. E continua não dando. Opa, agora finalmente deu. Agora foi. Agora, Milagre. Aleluia. aí Tenta sempre falar. acontece, Alô? sempre acontece comigo. É aquela coisa, né, grande? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Justamente ao falar com um cara do computador, aí lógico vai dar um pau no computador, na parte técnica, né? Enfim. É o karma de quem é a carga que a pessoa que trabalha com TI, o trabalho com TI leva consigo. Pois é. Enfim. Bom, então é isso. Para mim é uma grande honra falar contigo. Eu te sigo faz alguns meses, eu acho. Não sei bem como descobrir o teu perfil. E me aparecem as tuas tiras todo dia praticamente. Você tem uma produtividade monstruosa. Não sei como você consegue dar conta de produzir tanto, né? Acho que todos os dias você tem produzido, né? E essa é uma questão que eu vou também te perguntar, né? Mas antes, para o pessoal que está chegando aí, né? Vou me apresentar. Eu sou, então, Maurício de Paula Cano, jornalista. Trabalhei na Folha de São Paulo, na época que essas tirinhas da Vida de Suporte começaram, né? Lá para 2009. Nem sabia que eram tão longevas assim. É, e hoje eu sou professor de idiomas, né? Mas eu tenho trabalhado de maneira mais voluntária com essas entrevistas semanais, com temas diversos, como especialmente no mundo da arte, né? Como cartoons, que é o teu tema aí de hoje, entre outros, com essas entrevistas pelo Instagram ou também pelo YouTube às vezes, né? Com pessoas que eu considero bastante interessantes para entrevistar. E hoje, então, é a tua vez. Que bom que deu certo de finalmente conseguir entrar aí. E boas-vindas a todo mundo que segue também o nosso grande autor do Menino do Computador, com suas aventuras e desventuras. Fica à vontade para falar um pouco de si também, então, aí. Bom, então, eu comecei com vida de suporte em 2009, né? Já tô com a barba já um pouquinho ficando grisalha e não parei mais. Não parei mais porque acho que tem muita gente sofrendo igual com o que é retratado nas tirinhas. O pessoal se identifica com as dores e estamos aí até hoje. Massa. Pois é um tema interessante, esse da parte técnica de informática. Inclusive, tem um amigo ah, chamado Gustavo Gus Moraes, que ele também chegou trabalhando na Folha de São Paulo por um mês ou coisa assim, não, alguns meses. Ele publicou lá, na época, chamava Tech, não sei se ainda tem esse caderno de informática da Folha, a gente chamava Informática, eu até trabalhei nesse caderno uma época, como jornalista. Ele publicou lá umas tirinhas sobre o tema o mundo da informática também, né? Não sei se você chegou a conhecer esse Gus Moraes, né? Também trabalhou com esse tema especialmente, né? É, e mais especificamente, né, sobre as desventuras de alguém do suporte técnico de informática, né? Foi a primeira vez que eu vi, né? Então, é realmente incrível você conseguir tirar tanta produtividade de temas e histórias com um tema tão específico, né? Da onde você tirou a ideia de fazer um canal específico sobre isso? É, Faz tanto tempo que eu nem lembro. Eu nem lembro. Mas assim, eu acho que é bem aquele ditado, né? Tem que rir para não chorar, né? Então, assim, acho que aconteceu, acho não, aconteceu, durante o atendimento aconteceu algo curioso e eu sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei de desenhar e tive a ideia de fazer um cartoon, uma tirinha sobre o caso, né? Então eu fiz lá, mostrei para os colegas de trabalho, o pessoal gostou. Aí comecei a ter a vontade de fazer mais. Fui divulgando
em fóruns, no fóruns de tecnologia na internet e no saudoso Orkut, né? E foi ganhando popularidade. Como eu falei, Massa. ela se identificou, né? Acho que o grande lance do Vida de Suporte é porque há uma forte identificação, né? Então, eu acho que talvez seja essa a principal base de viver das tirinhas fazerem um sucesso até. Não tô sendo muito modesto, né? Mas fazerem sucesso até hoje, acho que é isso, é a identificação que o pessoal tem. O pessoal gosta de se ver retratado, de ver suas histórias nas tirinhas, né? Até eu publico uma tirinha e outra pessoa fala, isso aconteceu comigo já, né? Eu nunca fui processado até então, espero que não, mas eu acho que é isso, é a identificação mesmo. Sim. Inclusive não tem nem como as pessoas não sentirem identificação, porque até muitas delas, não sei se até um terço, mais ou menos, 30%, tem até a marcação assim, né, que foi enviado por uma sugestão de tal É, pessoa, aí eu produzi uma tirinha com base nisso, né. É, muitas suas produções se baseiam diretamente em histórias que algum colaborador, algum leitor te manda, né? sim. É, sempre foi assim ou foi mais recente essa colaboração dos leitores? Não, sempre foi assim, desde o começo, desde que eu comecei a publicar as primeiras tiras, depois de publicar no Orkut, nos fóruns, eu já comecei a receber sugestões de ideias, de histórias, né, de causos que os leitores, aconteceu uma coisa comigo, faz uma tirinha aí, e isso foi desde o começo até hoje. Que massa! Então, realmente, dessa maneira existe uma interatividade muito forte, né, entre o público e o produtor das histórias aí, né? Não tem como não existir, né, essa identificação dessa maneira, né? Já que não é só você que está passando pelas situações, mas você também está retratando as experiências dos colegas também, né? Sim. Isso é uma das coisas boas assim, da internet, né? Porque essa é uma tirinha que eu não comecei publicando em jornal, não comecei publicando em revista, foi tudo pela internet. Então, uma das coisas boas da internet é isso, é porque possibilitou essa interatividade, né? Desde o começo, os leitores participaram das criações das tiras, entendeu? Acho que isso é um Uhum, perfeito. diferencial. Massa. Pois é. E nem somente, né, acontece do pessoal que você coloca, né, como falar da identificação, né? Porque eu mesmo eu não tenho nada a ver com isso, né? Basicamente, eu não trabalho como suporte de informática, né? Nunca trabalhei, ainda que certamente já fui usuário do serviço, né? Todo mundo teve problemas, né, com questão de notebook, de celular, teve que recorrer a algum suporte alguma vez, né? Então, pelo menos do outro lado do balcão, a gente convive um pouco com isso, né? É, então, você sente que o grande parte do seu público, de fato, são colegas de trabalho, colegas de profissão de suporte de informática, mas também tem bastante pessoas que também são do outro lado, como eu, que apenas são usuários do serviço de suporte de informática. Como é que é a sua relação com esse público? Eu acredito que a maioria são realmente profissionais ou que foram ou que são profissionais da área de TI. Deve ter outras pessoas que não são da área, né? Mas eu acho que não é um número tão expressivo, não. Assim, pode ser que sejam pessoas que gostam, em geral gostam de quadrinhos, gostam de cartoons, mas eu acredito que a grande maioria sejam os profissionais da área mesmo, de TI. Que pelo que o Até, pessoal comenta, pelo menos assim, parece que de fato estão se identificando com as situações do ponto de vista de colegas de profissão mesmo, então. sim, sim. Até Aham. tem pessoas que são da área assim, eu vi sua tirinha, gostei, só não entendi muito bem. Acontece Pois também. eu também chego a ver essas coisas, né? Alguém pode me explicar É, essa situação que, né? Que no meu caso, como eu, apesar de não ser da área, né, como trabalhador de suporte de informática, mas eu minimamente entendo, né, alguma coisa como usuário mesmo, né? Tenho um mínimo de entendimento aí, até já utilizei Linux antigamente, consegui então, como chama, particionar a máquina. Então, algum mínimo como conhecimento
de utilização do computador eu tenho, né? Então, no geral, essas piadas eu consigo pegar, né? Então Agora, você já está quase, se você já trabalhou com Linux, particionou, você já está quase um técnico. Já está mais conhecimento de grande parte das pessoas. pois é, né? Enfim. Mas meu tempo de Linuxeiro durou pouco tempo. Não aguentei muito tempo, não. Inclusive, podia ter mais tirinhas sobre Linux eventualmente, né? Você falou do assunto anteriormente, mas é que talvez não seja algo muito comum, né? Porque geralmente imagino que Linux é mais para um pessoal de muito ativista, um pessoal meio muito ativista, ou então para quem trabalha, né, no servidor mesmo, né? Porque os usuários acabam não utilizando, né? E o suporte técnico geralmente é para atender esse pessoal, né? Que usa mais o Windows mesmo, né? Por exemplo. Esses temas, na realidade, eles vão mudando assim de tempos em tempos, né? Assim, no começo do suporte tem muitas tirinhas sobre Linux, Ah, é? muitas. Aquela não vou dizer briga, mas aquelas disputas entre Linux, Windows, fã do Linux, fã de Windows. E no começo teve mais. Hoje o Linux não aparece tanto nas tirinhas porque os temas vão mudando, né? Hoje em dia o que é que a gente fala, assim, o que é que tem mais tirinha? Tem mais tirinha sobre cibersegurança, né? Sobre sequestro de dados, sobre LGPD. Sim. Então, assim, os temas eles vão mudando de acordo com a época, né? Com os tempos, o que está em evidência hoje, entendeu? Mas lá para trás tem muita tirinha sobre Linux. Massa. O ChatGPT realmente é o tema do momento, por exemplo, né? É, quais temas que mais foram interessantes ao trabalhar com o ChatGPT hoje, das tirinhas que você fez, você se lembra? Qual o quê? Não entendi. Quais tirinhas que você abordou o ChatGPT, a inteligência artificial atualmente, que você publicou? Você pode comentar alguma coisa sobre? Já tem algumas já fiz várias sobre o tema, não especificamente, também ChatGPT, mas a inteligência artificial em geral, entendeu? Sim, e aparece Sobre tipo um robô lá do outro lado, né? E aí parece meio que a máquina falando com o suporte, né? Eu lembro essa de uma coisa questão, assim. eu acho que o que eu abordei assim mais foi a questão da questão de como a inteligência artificial vai afetar o emprego das pessoas, Sim. né? E também fiz uma brincadeirinha sobre, às vezes, a IA é mais humana do que o próprio humano. Então tem algumas brincadeirinhas assim, Ah, entendeu? Já sim. tem algumas tirinhas sobre. Também me lembro, tipo, de o chefe lá comparar, né, o empregado com a máquina e falar que, pelo menos, algo como não precisa dar horas extras, não precisa pagar, coisa insalubre, né, qualidade de vida, né? E aí comparar a vantagem de ele contratar uma IA ou contratar uma pessoa de verdade, né? Enfim, Isso. tem umas brincadeiras desse tipo. Muito bom. Bom, acho uma coisa que todo mundo quer saber. Eu também uma vez brinquei lá numa das tirinhas sobre o Gerson, né? Quem que é esse bendito Gerson que aparece nas tirinhas e que nunca aparece a cara dele, né? Ele é baseado numa pessoa real, ou numa mitologia? Que é? Por que aparece tanto nas suas tirinhas esse tal de Gerson, que é um cara super destruidor e que dá medo em todo mundo e que se chegar perto a pessoa quase morre? O Gerson ele foi inspirado especificamente num colega de trabalho mesmo, uma pessoa realmente, uma pessoa de verdade. E esse personagem, até hoje, ele me impressiona muito assim, com relação à popularidade. Ele apareceu já nas primeiras tirinhas e ele não tem tantas tirinhas assim. Já publiquei mais de 3.000 tirinhas no blog. E ele, não sei se ele aparece nem em 100 tiras, não foi tantas tiras assim que ele apareceu, mas ele ficou bem marcante assim. Eu me impressiono quando o pessoal comenta, sempre comenta, e faz tempo que eu não publico uma tirinha com o Gerson, né? Mas aí eu fico impressionado, o pessoal sempre faz um comentário, citando o que é que o Gerson faria nessa situação, essas coisas assim. Isso, eu fico impressionado com o quão marcante esse personagem né? Eu acho que assim, na maioria das empresas, quase toda empresa tem um seu Gerson, né? O cara que já meio que foi transformado pela área de TI, né? O cara que já
bem estressado, né? Acho que o Gerson é meio que como o Pateta naquele desenho antigo, que o Pateta é um cara pacato, aí entra no carro e vira um monstro, né? Não sei se você lembra desse desenho. Eu acho que o Gerson é mais ou menos isso. E a pessoa que inspirou era isso, era um cara bem gente fina, um cara muito legal, entendeu? Mas quando ele entrava no trabalho, ele sentava no computador dele para começar a trabalhar, ele se transformava meio que num monstro, assim, entendeu? Nossa. Eu Mas é isso, ele marcou o Gerson, né? E até ficou meio que mitológico esse negócio, principalmente ele não aparecer, né? Pois é. Ah, Ficou aquela curiosidade. Que mistério é esse, né, desse tal de Gerson destruidor, mas que nunca consigo ver a cara dele, né? vai que eu desenho ele não gosta da caricatura, ele não vai me processar, ele vai vir atrás de mim, né? Eu vou ter que fugir do país ou alguma coisa assim, é melhor não fazer. Mas se é baseado numa pessoa real, então esse cara nunca se incomodou com isso, porque deve desconhecer o seu trabalho, né? Imagino. É, faz muito tempo que eu não falo com ele, eu realmente sabe como é as coisas da vida, né? Você sai, trabalha alguma coisa assim, você acaba perdendo contato com as pessoas, com os colegas. Inclusive, eu quero reencontrá-lo já, mas parece que ele viajou. Faz tempo que eu não falo com ele, mas ele sabe que eu fiz as tirinhas, ele até fez uma brincadeirinha lá na época que eu trabalhava com ele. Mas ele aparentemente nunca não se incomodou, não achou ruim. Acho que por isso que eu estou vivo até hoje, respirando, né? Ele não, ele não se incomodou. Se caso contrário, eu acho que seria diferente. Não estaria aqui na live com você agora. É, que bacana, inclusive, que você deu a cara aqui, né? Porque, como você falou, você nunca aparece com o teu rosto, né? Sempre são os personagens nas tirinhas e pronto, né? E suponho eu que até o protagonista que aparece mais seja baseado em você mesmo, por exemplo, ou não? Dizem que sim. Dizem que sim, não seria a ideia original. Não foi a minha ideia original, não. Assim, eu criei o personagem, mas não foi, não, pelo menos não conscientemente baseado em mim. Mas aí o pessoal depois falou, até o pessoal do trabalho e as outras pessoas que me conhecem, não, esse personagem é você, é baseado em você mesmo, mas não foi algo consciente, não, foi inconsciente mesmo. Depois eu Sim, descobri que foi baseado em mim, depois que as pessoas me disseram que ele foi baseado em mim, que eu fui perceber. sim. E por que será que sentem isso? Como protagonista, tem algumas qualidades nele, que algumas maneiras de se comportar, de falar, que talvez sejam mais recorrentes. Ah, quais seriam, talvez, os traços de comportamento dele, as qualidades dele que eventualmente poderiam ser recorrentes e atribuiriam a você? Eu acho que o estresse, né? Eu acho que o estresse é um cara que está bem estressado, né? Que sofre lá com as situações. Eu acho que esse é o principal traço. É o principal traço do personagem, acho que foi isso mesmo. Aham, sim. É, e aí também temos lá outros personagens que aparecem com frequência, né? E um dos que mais são interessantes, talvez, seja o Aspira, né? Que é parece adolescente, com um, um jeito bem novinho e que sempre faz mão de atrapalhada. E uma coisa curiosa é que aparece frequentemente na camiseta dele alguma frase, uma palavra que dá sempre uma curiosidade. Por que aparecem essas palavras aí? Eu acabo ficando curioso com essas palavras que aparecem cada vez uma palavra diferente, né? É, enfim, aí suponho que você tem algo também a comentar sobre esse personagem. O Aspira, ele não foi baseado numa pessoa específica, mas sim em várias pessoas que eu conheci porque eu trabalhei mais de 10 anos na área de TI, né? Então, assim, eu conheci vários estagiários, eu também já fui um estagiário, né? Também já fiz muita besteira, já queimei muita fonte também. Então, o Aspira é baseado em várias pessoas que eu conheci, né? Nessa jornada que eu tive na TI, até baseados em mim mesmo também. E ele é um eterno estagiário, né? As tirinhas já tem 14 anos, ele ainda está estagiando lá, tem a mesma carinha de adolescente. E Aham. na camisa, as camisas são, na verdade, assim, são homenagem, mais ou menos homenagem, né? São coisas que ele gosta, né? Então, mas não necessariamente muito boas, né? São as coisas que o estagiário aprova. Então, são
E também vão mudando, né, de tempos em tempos. Antes o estagiário qual tinha lá na camiseta dele tinha Restart. Não sei se acho que muita gente nem lembra desse negócio, né? Restart, Orkut, essas coisas assim. E hoje em dia já não fazem muito sentido, né? Na camiseta dele aparecem outras coisas, né? Como Elon Musk, Twitter, né? Vão mudando, né? Teve vez também que lembro, apareceu um número também, que eu não lembro, entendi por que tinha esse número na camiseta dele, eu não me lembro agora qual que foi a situação, mas também tinha uns números. Você lembra disso? Apareceram uns números também na camisa Ah, dele? tiveram vários. Ah, eu acho que se for contar as vezes que apareceram números na camiseta, às vezes tem uns easter eggs, né? Às vezes aparece uma coisa na camiseta dele que o cara vai ter que pesquisar no Google por que tá lá, porque às vezes tem umas camisetas meio misteriosas, né? Mas de número já apareceu muita coisa, 404, são várias, foram várias coisas. O 404 seria um nome de erro, né? Que aparece às vezes na máquina, é isso? Código de erro, página não Sim. encontrada. Então, esse Pois é. é o mais icônico. Aham, aí é para quem tem um mínimo conhecimento desse tipo de erro que vai se lembrar e imaginar, né? Essa é uma... E, pois é, apesar que você não acha que isso eventualmente seria um bater num clichê assim, que frequentemente, tipo, frequentemente quando tem algum erro numa página, aí falam que, foi culpa do estagiário, e não sei o quê, quando teve uma notícia que deu algum erro assim, né? Ah, ou você acha que é uma coisa que é tranquila, que até mesmo você também sente que quando a gente está começando mesmo, é normal de cometer erros mesmo, enfim, como você se... Não, é normal, assim, algumas pessoas falam, pô, você mete o pau nos estagiários, né? Já reclamaram assim, não enfaticamente, mas já fizeram alguns comentários, né? Pô, você não perdoa os estagiários, mas assim, como eu falei, o personagem, ele é inspirado até em mim mesmo, na época que eu era estagiário, entendeu? Então, realmente essa fase é normal, é errar Sim. o estagiário, o estagiário chega para começar na empresa, ele está ansioso para, né, tem muita a questão da ansiedade para começar naquela área, para mostrar serviço, e é normal mesmo. Aham. É uma coisa que eu acho que a gente tem que abordar com brincadeira mesmo, entendeu? Não, nunca foi meu intuito, como é que eu vou falar, ser agressivo, né? Não Sim. realmente levar no bom humor mesmo, entendeu? Sim. Até porque o personagem lá do Aspira é tão, mas tão idiota, que aí não tem nem como levar a sério aquilo, né? É, Ainda bem que não é baseado em ninguém específico, né? Ele é baseado em várias pessoas. sim, pois é. Outra personagem que também aparece bastante é uma usuária, né? Que é muito, muito tosca, que realmente não entende nada. Aí, frequentemente, ela pede o auxílio do nosso protagonista, né? E essa usuária, que é um pouquinho rechonchudinha, aparece, inclusive, não sei o quê, ela também é baseada em alguma coisa, como é que é? Também é baseado em vários usuários que eu conheci. Aham. E também tem a usuária, né, que apareceu na maioria do começo das tirinhas. Tem um usuário também hoje, mas ela é baseada em vários usuários que eu conheci. Né? E quando eu trabalhava numa empresa de uma software house, né? Que fabricava um ERP e eu dava suporte a esse software. E, assim, a grande maioria dos usuários que eu atendia, porque a empresa, o software era para um tipo de negócio que a maioria das pessoas que eu atendia eram usuárias, entendeu? Então, acho que foi meio que inconsciente, assim, criar um personagem usuária. Porque quando eu criei as tirinhas era o que eu vivia, entendeu? O meu mundo, né? Uhum. Então, acho que foi por causa disso. Sim. Mas são, Agora, como frequente. Opa, diga. como eu falei, não foi baseado também numa pessoa específica, são baseados em várias pessoas, entendeu? Sim. Agora, uma coisa que poderia dar eventualmente algum receio, né? Que existe uma preocupação forte hoje em dia com essas questões éticas e tal, né? Inclusive feminista, né? Então, como frequentemente a personagem mulher que aparece nas tiras é tida como, né, meio estúpida, que não sabe direito das coisas,
e os outros em volta que estão lá como homens também não tem alguma crítica em relação a uma questão machista e assim por diante? Ou como fica isso? Já houveram, já houveram críticas e eu tento levar em consideração as críticas. E como essas tirinhas já têm 14, começaram há 14 anos, né? E as coisas vão mudando realmente, né? Hoje tem um usuário, né? E na época da estagiária, da usuária, quando ela começou junto com o estagiário, né? Então tinha idiotice para ambos os gêneros, né? Tinha o gênero da usuária e também o estagiário que era até pior do que a própria usuária, entendeu? Mas assim, as coisas vão mudando, assim. Foi criado o personagem da suporte, porque hoje a participação feminina na área de TI é maior do que quando eu comecei, né? Mas precisa crescer mais ainda, então precisa de incentivo, é uma área que ainda precisa é, realmente de incentivar, né, a participação feminina. Ainda tem umas questões meio complicadas aí, até machistas nessa área, nesse setor, né? Então, mas Uhum. hoje tem a personagem da suporte feminina. é, Algumas coisas foram mudando no decorrer do tempo, né? Porque Sim. realmente as coisas têm que evoluir, né? Você não mantém a mesma mentalidade que você tinha há 10 anos. É normal, o decorrer das coisas você tem que ir evoluindo e vendo outros pontos de vista, né? Sim, eu mesmo também fiz engenharia uma época, né, na USP. Ah, e aí, né, claro, nas áreas técnicas e exatas, geralmente não tem quase mulher nenhuma, né? Exatamente. Então, imagino que na área de informática também seja semelhante, né? Vai ter, sei lá, para cada 10 homens, uma mulher, por exemplo, talvez, né? Não sei se continua meio assim. As coisas vêm mudando, mas eu acho que ainda está bem aquém do que deveria, entendeu? Sim. Mas, e no caso das usuárias, usuários, geralmente é tudo igual, em termos de falta de conhecimento, das questões básicas de informática, não costuma ter muita diferença entre o conhecimento dos usuários ou usuárias ao lidar com o suporte técnico. Não, né? Tudo igual, tem para todo mundo. Sim, pois é. Bom, fica só essa dica, então, eventualmente, de botar mais, sei lá, é, mais usuários estúpidos e ignorantes também, para não dar, talvez, muita bandeja, talvez, bandeira para a galera que possa criticar, né, em relação a, olha, toda hora tá botando uma mulher, né, ignorante, né, como usuária, né? Que eu, pessoalmente, ao ver essas tirinhas, não me lembro de ver muito usuário ignorante. Me marca mais aquela usuária é, meio rechonchudinha sempre aparecendo mais frequentemente. Não sei, pode ser só um acaso também, né? Mas nos tempos de hoje, eventualmente, isso pode ficar marcante, né? Não sei. Hoje o usuário aparece mais até do que a própria usuária nas tirinhas novas, Ah, né? é? Nas tirinhas antigas, mas na tirinha nova o usuário até aparece mais. E até pior do que todos eles é o próprio gerente, né? Que é o chefão lá. Sim. O gerente também é uma situação bem complicada também. É. Esse é outro recorrente que é bem interessante de ver, né? Ah, bom, uma coisa que também tem que perguntar, como você consegue manter essa produtividade, né? Que não sei que se tem uma frequência exata na programação sua, né? Porque, na minha impressão, todo dia tem tirinha sua no teu canal, né? É, e isso já tem desde 2009, né? Então, mais de 10 anos isso, né? Então, é um desafio gigantesco de manter um projeto desse por tanto tempo, né? Como você consegue fazer essa produtividade e já por mais de 10 anos? Hoje é um trabalho, né? Lá atrás era um hobby. Eu costumo até brincar, né? Era um hobby que virou trabalho e hoje eu estou à procura de outro hobby. Mas hoje é um trabalho assim, todo dia tem tirinha nova. As tirinhas inéditas, elas são primeiramente publicadas no blog, então o blog ainda vive, apesar das redes sociais. Então todo dia a tirinha inédita é publicada no blog e posteriormente depois é publicada no Instagram. Essas tirinhas do Instagram normalmente são tirinhas que já passaram pelo blog, não são inéditas. Então, mas todo dia tem tirinha nova no blog, todo dia tem tirinha postada no Instagram, no Facebook, no Twitter, enquanto o Twitter não acaba. Já tenho que começar a pensar em criar essa rede social nova que eu não sei pronunciar Chama o nome. threads, né? Eu acho. Então eu não sei falar esse nome, mas eu já estou relutando em ter que criar mais uma rede social.
Mas assim, o principal é no blog, e eu gostaria que o pessoal ficasse mais no blog do que eu entendo a atração que as redes sociais têm, as ferramentas são realmente são bacanas, né? As ferramentas das redes sociais são legais e tem os seus recursos que promovem interatividade, né? As pessoas se encontram, fica mais legal de participar nas redes. Mas tem a questão do controle, né, que essas redes têm sobre o seu conteúdo. Tem várias questões aí que estão em evidência, né? Até questões éticas e tudo mais. Aí, por isso que assim, eu mantenho o blog como o meu principal canal de publicação das tiras, entendeu? Hum. Ele é o principal. As redes Pois é, sociais são. eu nem sabia, né, do blog, né? Nem sabia que existia ele. É, É, porque eu soube do seu canal no Instagram, simplesmente, né, soube do seu trabalho pelo Instagram e fiquei só lá. Então, eventualmente, minha sugestão é que você eventualmente coloque mais, sei lá, convites para o pessoal e conhecer o blog, talvez, né? Seria talvez uma possibilidade para levar o pessoal para lá, para quem apoia o seu trabalho, né? Como eu, que virei um fã do seu trabalho, procurar ah, procurar mais teu blog, né? Porque imagino que não sei como fica a tua rentabilidade, se virou um trabalho, né? Como você consegue rentabilizar isso? Se você consegue de fato fazer isso já não sei quanto tempo. então, toda vez que tem tirinha nova no blog, eu coloco lá o story. Tirinha nova no blog, boto o linkzinho, entendeu? Para o pessoal, através do story, clica o link e já abre lá no blog, né? Mas eu entendo que as pessoas preferem. No Instagram é mais prático, é mais fácil, as pessoas já estão lá no Instagram. Eu entendo a comodidade e como o Instagram e as redes sociais são atrativas, entendeu? Mas assim, o blog eu vou continuar com ele até. Não pretendo acabar com ele nem tão cedo. Mas porque o blog você tem melhor controle, porque você consegue melhor rentabilidade, monetização pelo blog, é isso? Como funciona? Não, porque no blog eu tenho mais controle. Porque no blog eu tenho mais controle, entendeu? Quando você está nas redes sociais, você está jogando o jogo das empresas que são donas das redes sociais, né? Então, o Sim. conteúdo que você coloca na rede social, ele deixa de ser seu conteúdo para ser o conteúdo das empresas, do Facebook, do Twitter, entendeu? E Aham. eles têm o controle. De repente, decidirem, a partir de agora a tirinha não vai aparecer mais. Aí você não tem o que fazer, entendeu? Pois é. Você tem que jogar, né? E assim, tanto o alcance, isso vai mudando e o alcance do que você posta é afetado por mudança de algoritmo, por vários fatores que você não sabe ao certo, né? Então você meio que fica à mercê dessas coisas, entendeu? Hum. Dos desejos dessas empresas. Aí por isso que Certo. no blog, o blog é um negócio mais democrático, né? Democrático e com menos controle ali, né? Sabendo disso, eu vou sempre que procurar apoiar teu trabalho, eu vou divulgar o teu endereço do blog, né? Pode falar para o pessoal aí qual é o teu blog, então? Posso, é vidadesuporte.com.br. Facinho. Perfeito. Fácil de lembrar, vidadesuporte.com.br. É. Massa, sempre que eu puder. Inclusive, tem um pai de um aluno meu de japonês que ele também trabalha como suporte técnico, aí eu sempre passo para ele o teu trabalho, porque ele também dá umas risadas também. Essa é a É, ideia. mas você pode dizer como é que se consegue monetizar e virar um trabalho mesmo, o teu trabalho das tirinhas, ou não? Anunciando empresas, as empresas que contratam para fazer tirinhas, para divulgar seus produtos, seus serviços, sua marca, suas marcas, suas soluções, só através das tirinhas, que é uma forma bem humorada de fazer um anúncio, né? Então, não é uma propaganda, o pessoal entende o diferencial, né? As empresas entendem o diferencial e o alcance que o Vida de Suporte tem, porque fala a língua dos leitores, entendeu? Perfeito. Então, não é uma propaganda, aquela propaganda chata que o cara, né, não tem um conteúdo, tem um conteúdo que é o que os Uhum. leitores procuram, e esse conteúdo ele também pode servir para tanto informar como promover, divulgar o que as empresas a marca e os produtos das empresas, entendeu? Então é mais com Massa. anúncio. Tem a loja de suporte que vende as canecas, as camisetas também, tem os produtos, né? Uhum. Então Massa. é através de publicidade dos produtos.
Tá, mas o principal seria, digamos, por meio do que você recebe via as tirinhas, são as histórias com, digamos, merchandising, que tem um conteúdo das histórias que tem como tema, digamos, né, um gancho a algum anúncio de uma empresa. Então, é isso. Esse é o principal fonte de recurso para você? São os anúncios com as tirinhas, sim. Aham, massa. Eu vejo lá, então, sempre algum claro para o público, né, de pessoal que trabalha com TI e assim por diante, né? É, Eu, e você eu consegue, então, viver desse trabalho já faz quanto tempo? já faz o quê? Vai fazer 10 anos já. Uau, então faz tempo já mesmo. Caramba, que Tô incrível. ficando velho. Então, em cerca de alguns anos de produção dessas tirinhas, que você já conseguiu começar a fazer esse hobby virar trabalho, então. Sim, assim, claro que quando eu comecei não ganhava nada e passei muito tempo sem ganhar nada também. Mas assim, mesmo que não estivesse ganhando nada até hoje, eu acho que eu acho não, eu iria continuar, porque é algo que me é prazeroso, entendeu? Talvez Aham, eu não, talvez eu não continuasse hoje com a mesma frequência de claro. fazer uma tirinha por dia, né? Mas é algo que me dá prazer e principalmente porque o feedback que eu tenho dos leitores, né? Porque o pessoal fala, pô, eu tava cheguei do trabalho estressado, tive um dia daqueles e vi tuas tirinhas e deu uma melhorada no meu dia, entendeu? Então, assim, eu ia continuar de todo jeito, mesmo que não ganhasse um centavo com isso, entendeu? Mas que bom que dá para ganhar alguma coisa, né? Que Assim, ótimo. porque como é um trabalho, me possibilita realmente manter essa frequência de criar tirinha todo dia, de publicar no Instagram pelo menos 3 vezes, 3 tirinhas por dia, Uau, entendeu? Então, incrível. isso é possível porque realmente virou um trabalho, né? Excelente. Pois é. É uma coisa que é um privilégio que nem todo mundo consegue, né? Muita gente está lá num trabalho assim ferrado, que nem quem trabalha com suporte técnico, às vezes, né? E você consegue já unir as duas coisas, né? Com um prazer, uma realização pessoal, com uma fonte de renda, né? Que contribui para a vida de muita gente, né? Isso é muito legal, né? É, uma coisa curiosa também, você é do Recife, né? Pelo visto, você passou o teu número de 81 e até o sotaque também, né? Eu já morei também no Recife, né? Durante a pandemia, né? Quando a pandemia começou, eu estava em Recife, morei também em Caruaru um tempinho, e depois fui para Paraíba e agora estou em Florianópolis, né? Você já chegou a fazer alguma referência regional aonde você vive? Se você sempre morou no Nordeste, em Pernambuco, ou não? Não, assim, já não. As tirinhas acho que elas são não Universais. influenciam, universais. Não, ali naquele ambiente de trabalho fictício não importa se é no Japão, se é no Brasil, se é no Nordeste, se é no Sul. Não tem muita diferença não. Sim, foi até interessante eu descobri só hoje, né, que você é de Recife, né? A gente É não porque tem a as menor pessoas ideia sabem. de quem. Oi? Poucas pessoas sabem. Não, poucas pessoas sabem. Até porque eu não apareço muito, né? A gente tá aqui nessa live, mas é uma coisa muito rara, né? Sim, Então, assim, o pessoal não. Aí depois que o pessoal, como você falou, percebe o sotaque, que percebe que é do Nordeste, que é do Recife, mas não. Mas também não influencia muito, não. Mas a maioria das pessoas pensa que eu sou de São Paulo, pois que eu é. sou do Sul, entendeu? Aham, curioso. Só porque são os grandes centros, né, de economia do Brasil, tecnologia e tal, né? E acaba sendo interessante saber que você, o produtor dessas tirinhas, acaba sendo do Recife, que meio que quebra um pouco do padrão, talvez, né? É, É, E, inclusive, também tem outro cara também que faz tirinhas e que eu gosto pra caramba, chama, não sei se é também de Recife ou de Sergipe, ele tem umas tirinhas que faz relação com o mundo pop, assim, de mangá, sobre Zelda, não sei se lembra o nome dele, Moreira alguma coisa, acho que Paulo Moreira, conhece ele? Paulo Moreira, da Paraíba, ele. Ah, Se eu não me Paraíba, engano, é Paraíba. vizinho seu, então. Você também conheceu por acaso ele ou não? Conheço o trabalho dele, mas não conheço ele pessoalmente. Ah, sim, esse Mas eu outro cara conheço. que também admiro muito e também queria conhecer um dia. Eu gosto. Eu tenho o livrinho dele, eu comprei o livrinho dele. Meus filhos gostam da tirinha dele. Que É massa. o. Agora eu esqueci o nome do livro dele, mas o personagem dele, Paulinho, é muito legal. Sim, Eu tenho o livrinho nossa. dele aqui. Quando eu vi o cara
aí ele sim, faz ele mesmo um carequinha lá, né, para se autorrepresentar de propósito mesmo, né? Aí tem uma vez que eu vi a cara dele mesmo, uma foto, um vídeo, aí, nossa, é ele mesmo! Enfim, acho muito engraçado, muito uma tiração de onda, muito divertida. E ele faz muita referência, realmente, ao sotaque e às É, expressões regionais, de fato. o trabalho dele realmente dá para perceber o sotaque, realmente no trabalho dele é bem regional mesmo, é bem bacana. Sim, muito interessante. Bom, vamos encerrar, então, logo, logo aqui nossa conversa, né? Já são 9h23. A princípio era para começar 8h15, mas com toda essa parte técnica de problemas que a gente passou aí, quase pensei que não ia dar certo fazer aqui no Instagram, mas felizmente deu certo, né? Ah, vamos logo encerrar aqui. Não sei se a gente teve uma conversa, talvez não sei se deu uns 40 minutos, meia hora, não sei. É, eu fico muito feliz pela oportunidade de conversar contigo aí e também dar para o teu público também, né, essa chance de poder ouvir tuas palavras, o teu sotaque, o teu te ver, quem é produtor das tirinhas aí da vida de suporte. Acho que uma realização muito grande. Não sei o que você também sentiu, né, dessa experiência. Não sei se foi a primeira vez que você foi realmente entrevistado ou não. Conta um pouco sobre isso. Foi uma das poucas vezes, não apareceu muito não, foi uma das poucas vezes. Sim. E como você sentiu sendo entrevistado e falando sobre o teu trabalho assim ao vivo para o pessoal? Ah, é bacana, né? É bacana porque eu tô vendo aqui pelos comentários que o pessoal realmente fica falando, pô, finalmente tô vendo o criador da tirinha, finalmente tô conhecendo o André, tem uma galera aqui que eu até conheço, ó, o David tá aqui dizendo que eu sou quase um blumenauense, que eu estive, você tá no Pará, em Curitiba, né? Eu estou agora em Florianópolis. Ah, Florianópolis, né? Eu estive em Santa Catarina semana passada, aí eu tô vendo aqui os comentários do pessoal. Acho que o pessoal tem a curiosidade, né? Gosta assim, gosta do trabalho, admira o trabalho e às vezes tem a curiosidade de conhecer quem é normal, né? Quem faz assim. Ah, Mas massa. para mim também foi uma experiência bacana. Legal. Ah, sim. Só para encerrar, então, os temas, duas coisas só que eu pensei em comentar, né? É, suponho que você se aproveite um pouco de algumas poses dos personagens que se repetem bastante, né? Para evitar retrabalho, né? Você tem alguns padrões de imagens dos personagens e dos computadores, etc., que você reaproveita para poupar trabalho, já que você consegue reaproveitar as expressões e assim por diante. Como é que é isso para evitar muito retrabalho e poupar tempo de tantas produções? É, como são tirinhas que tem que publicar, tem que criar todo dia, publicar todo dia, então tem muito copia e cola, né? Não dá para ficar desenhando toda hora. Então já tem algumas expressões padrões, né? Também assim, o desenho no meu caso, no Vida Suporte, não é uma coisa tão importante, não, né? Acho que o principal claro que o desenho, as expressões dos personagens tem que o desenho tem que servir para passar a mensagem, né? Mas assim, como eu sou daqueles cartunistas que o desenho não é tão importante como os diálogos, como as ideias as piadas, entendeu? Então, assim, são desenhos bem simples, assim, também não tem muito trabalho, a maioria é preto e branco, não tem que colorir nem nada. Isso também surgiu por conta da necessidade, porque eu comecei a fazer essas tirinhas quando eu trabalhava na empresa dando suporte, entendeu? Então, às vezes, fingia que estava trabalhando e estava desenhando tirinha escondido, né? Então, não podia ser algo muito complicado nem muito complexo para fazer. Tem que ser algo bem Sim. simples, né? E até hoje eu desenho com o mouse, aí tem que ser algo bem simples mesmo. Não utilizo caneta tablet nem nada Nossa, disso. sério? É, Uau. E você utiliza qual sistema para você desenhar? Qual software que você utiliza? é o Corel, Corel. infelizmente. Sempre foi o Corel, e por que infelizmente? Porque, porque eu nunca vou fazer propaganda pro Corel agora. Acabei de. Não, assim, eu gosto do Core, é brincadeira. É porque, assim, comecei a fazer nele porque lá atrás eu fiz um curso de computação gráfica, né? E os cursos de computação gráfica era com Core, né? Core, Photoshop. Então, meio que o Core era um padrão. Não sei se ainda hoje é, mas na época dos designs de computação gráfica, o Core era o padrão das ferramentas, entendeu? Então, eu fiz Uhum. comecei a mexer nele e comecei a desenhar nele também, entendeu? Uhum. Até hoje, assim, não.
não tenho como mudar mais. Depois desse tempo todo, eu não consigo mais desenhar sem ser no mouse, eu não consigo desenhar sem ser no Core, eu não consigo, se você me der uma canetinha, um tablet, eu não vou conseguir fazer nada, porque não tem mais como mudar isso já. Sim. Bom, e o último assunto que eu queria comentar é o lance de mesclar, né, algum profissional que tem perfil tanto de artista, né, no caso do cartoon, como também de conhecer, entender dessa questão do suporte técnico, informática, tecnologia, né. É um perfil de profissional que não é tão comum, imagino eu, né, ainda que também nas suas tirinhas até apareça lá o personagem que é o suporte técnico, focado na parte, né, de programação e tal, e outro que é o designer, que mexe com imagem. Você também brinca com esses perfis de profissionais que mexem, né? Ah, ou o designer, ou o cara que mexe com código e tal, né? E você juntou tudo numa pessoa só, né? Na sua pessoa aí, né? É, quer comentar um pouco sobre isso? Mas não é uma coisa assim muito normal, né? Que você pode falar sobre. Assim, a design também é uma área que eu gosto bastante, né? Eu também lá atrás, já fiz alguns sites freelance. Eu tentei de todo jeito sair da área de TI, mas eu não consegui. Aí eu tentei para o design, não deu certo. Quer dizer, não deu certo entre aspas, né? Porque eu acho que o que eu estudei de design serve até hoje, entendeu? Serve até hoje na hora de criar as tirinhas, de criar alguma imagem, até de mexer no blog mesmo. Tudo que eu aprendi lá atrás, que eu pensei que ia se perder, hoje serve para alguma coisa, entendeu? Mas assim, eu gosto muito de design também, gosto sempre gostei de quadrinhos, entendeu? Então acho que foi juntando essas áreas tão diferentes que, pô- que foi o que pôde dar vida ao vida do suporte, né? Fica meio repetitivo esse negócio. Mas é isso. Massa. Bom, se fosse para falar uma tirinha que você recomenda demais da tua produção aí de 3.000 e tantos aí, que você tem maior carinho, qual seria, por exemplo? São várias, né? São muitas tirinhas, assim. Mas assim, acho que toda vez eu lembro quando me fazem essa pergunta, acho que é a tirinha da televisãozinha. Como assim? Da televisãozinha. Tem uma tirinha chamada televisãozinha que, assim, eu não vou contar, eu posso mandar depois o link aí para o pessoal ver, mas eu acho que eu lembro com carinho dessa tirinha, porque eu me lembro que eu ri muito quando fazia ela, entendeu? Eu tive que parar enquanto eu fazia a tirinha, porque eu estava rindo bastante, enquanto fazia ela, entendeu? Então, mas eu acho que eu poderia indicar várias, né? Tem várias que eu gosto muito, Sim, mas talvez essa eu acho que fique, talvez, sei lá, mais, que me marcou mais. perfeito. Então, vou depois lembrar da televisãozinha aí, se possível, então republica aí pra gente ver do teu carinho por essa aí. Então, e fico feliz então pela conversa e por todo mundo que também pode participar aqui da galera. Foi muito massa poder conhecer um pouco dos bastidores da produção aí da vida de suporte. É, lembrando aí novamente o site, muito fácil lembrar, né? vidadesuporte.com.br, que tem o blog onde o autor tem preferência que o pessoal vá acompanhar o trabalho dele, né? Com maior controle e autonomia. E, então, por hoje, então, a gente encerra e fico feliz por conseguir contribuir divulgando o trabalho e que o público e o autor possa interagir um pouco melhor e se conhecer um pouco melhor hoje, né? Um cara que eu admiro muito e posso admirar mais ainda hoje e expressar a minha admiração pessoalmente hoje. Fico, então, a palavra final para você aí, para dar tchau para o pessoal. Eu fico lisonjeado com as suas palavras. Também gostei muito de participar dessa live aqui, foi bacana. Eu estava vendo os comentários aqui, não comentei, mas eu vi todos os comentários da galera aqui, gostei muito e fiquei feliz e foi bacana. E assim, você falou da tua preferência, mas o pessoal pode ver as tirinhas onde eles quiserem, no Instagram, no Facebook, no grupo da família, no Zap, pode ver onde quiser, não tem problema. Massa. Bom, então é isso aí por hoje e tamo junto. Este leitor, pelo menos, demonstra a paixão aí por continuar sempre te acompanhando, pelo menos, mesmo não sendo um suporte técnico, mas um usuário
de vez em quando, que também gosta de se divertir com essas situações. Força para todos os suportes técnicos do Brasil e do mundo aí, a gente, solidariedade. Valeu, valeu, Mário. Obrigado. Tudo de bom.